Olá, alunos, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo ótimo. Então, hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre o uso do porquê, né? Vocês já puderam observar aí que nós temos vários porquês. A gente tem o porquê junto, porquê separado, porquê junto com acento, porquê separado com acento. E aí a gente vai aprender como utilizar esses porquês, porque existem regras, né? Existe o porquê de pergunta, o porquê de resposta, porquê de justificativa, e aí a gente vai aprender essas regrinhas hoje, tá bom? Então vamos lá, todo mundo preparado? Bora! Aqui a gente tem o porquê separado sem acento. Nesse caso, a gente vai utilizar no início ou no meio de uma pergunta direta ou indireta. Então, o porquê separado, sem acento, é para a gente fazer perguntas, tá? E a gente pode utilizar ele no começo ou no meio, tá? No final, não. Por exemplo, a gente tem, ó, por que a festa foi cancelada? É uma pergunta direta e o porquê está no começo. Beleza? Agora aqui é uma pergunta indireta, quando o porquê está no meio. Eu não sei por que a festa foi cancelada. Agora, o porquê separado com acento, a gente vai utilizar no final da pergunta. Por exemplo, você não compareceu por quê? Será desagradável você perguntar novamente por quê. Então, quando a gente for usar o uma pergunta, o porquê do começo e o porquê do meio vai ser separado sem acento. Agora, se o porquê vai ser no final, ele precisa ser separado, mas com acento, tá? Essa aqui é fácil. Agora a gente tem o porquê junto, sem acento. O porquê junto, sem acento, é para responder. Eu me atrasei porque dormi tarde. Tá? Então aqui é para justificar ou para responder. Quando você estiver respondendo, e aí não importa se é no começo, se é no meio, se é no final, se você estiver respondendo, o porquê vai ser junto. Agora aqui a gente tem o porquê junto com acento. A gente vai utilizar ele quando com forma de substantivo, ou seja, ele vai vir com um artigo, tá? Que é o e ele também pode estar no plural. Quer ver? A frase que a gente tem aqui, ó, não sei o porquê de eu estar tão nervoso. Perceberam que antes do porquê tem o o? Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o porquê com acento. Agora, ele também aceita plural. Não sei os porquês dessas confusões. É um exemplo. Aí a gente já sabe que esse porquê ele vai ter acento e ele é junto. As outras formas de porquê não aceitam plural, somente essa, tá? E claro, ela tem que estar acompanhada do artigo o. Viu que não é difícil? É bem fácil. São regras que vão te ajudar a escrever corretamente, né? Muita gente tem dúvida em relação ao porquê. Só lembrar que o porquê junto é um porquê de resposta, o porquê separado, sem acento, é para perguntas no começo e no meio. O porquê de pergunta no final, ele vai ser separado, mas ele vai levar o acento. Então, são regrinhas que, conforme a gente vai fazendo as atividades, os exercícios, vai ficando mais fácil, porque a gente fazendo exercício é que a gente memoriza, não é mesmo? Então, agora eu vou explicar para vocês a atividade. O número 1, vocês vão completar as frases com o porquê correto, tá? Atenção às regrinhas lá de cima. O número 2, vocês vão relacionar. Aqui nós temos os porquês
E aqui vocês vão encontrar as justificativas para utilizar cada um. E aí vocês vão relacionar. Agora aqui vocês vão transformar essas frases em possibilidades de usar esse porquê de pergunta, tá? Aí, olha só, esse porquê aqui é um porquê de pergunta que vai no começo ou no meio. Esse porquê com acento e separado é também um porquê de pergunta, mas ele só vai no final. Então a frase tem aqui, ó, ela ficou triste de repente. Vou transformar essa frase para poder utilizar esse porquê. Por que ela ficou triste de repente? Aí vocês vão escrever aqui. Agora, para utilizar esse porquê aqui, ele tem que ir no final. Então, ela ficou triste de repente, vírgula. Por quê? Pontos de interrogação. Não esqueçam dos pontos de interrogação. Entenderam? Vocês vão fazer isso com todas as frases. E o número 4, vocês vão ver qual dessas frases aqui está correta. Somente uma frase está correta, tá? Então leiam com atenção, observa o porquê, onde ele está indo, se esse porquê está certo, para poder marcar a opção correta. Beleza? Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até a próxima.